Numa galáxia muito distante, há mais de 1 bilhão de anos, dois buracos negros resultado da morte de duas estrelas muito maiores do que o Sol entraram em colisão. A fusão dos dois produziu naquele instante mais energia do que todas as estrelas do universo. Essa energia se espalhou para todos os lados em ondas, um tipo muito especial de onda, invisível, ondas de gravidade. Depois de mais de 20 anos de trabalho, cientistas conseguiram registrar a passagem das tais ondas de gravidade pela Terra. Eles finalmente foram capazes de confirmar um fenômeno que o físico Albert Einstein tinha previsto 100 anos antes. Mas qual o significado desta constatação? Será que a comprovação deste fenômeno mudará a forma como enxergamos o universo? Estaremos mais próximos de compreender as origens da vida? Um dia, há 50 mil anos, as ondas formadas há mais de 1 bilhão de anos pela fusão de dois buracos negros chegaram às fronteiras do Sistema Solar. A humanidade ainda estava de fraldas. Aos poucos surgiram civilizações que observavam os céus. Há 400 anos, Galileu, na Itália, começou a usar o telescópio. Há 300 anos, o inglês Newton descobriu a lei da gravidade, que permite calcular o movimento dos astros e as ondas chegando. O alemão Einstein foi além de Newton. Há 100 anos, ele provou que a gravidade não é uma força, é uma propriedade do espaço-tempo, relativa à massa e ao movimento. Einstein também previu que dois buracos negros girando em torno um do outro até colidirem gerariam ondas de gravidade. Mas o efeito à distância é tão fraco que Einstein achou que nunca seria detectado. Mais de 1.000 cientistas de muitos países, inclusive o Brasil, se juntaram em um projeto chamado LIGO. LIGO é o instrumento mais preciso já construído. Dentro de dois tubos perpendiculares de 4 quilômetros de extensão, é projetado um raio laser que se reflete em espelhos suspensos por arames finíssimos. O aparelho é tão isolado de qualquer vibração externa que só mesmo a leve distorção causada pelas ondas gravitacionais é detectada. As ondas comprimem e expandem o aparelho numa fração bem menor que um átomo. A vibração do laser registrada nos espelhos é convertida para frequências análogas às do som. Assim, podemos ouvir o som da colisão de dois buracos negros. No dia 14 de setembro, as ondas finalmente passaram pela Terra. Por segundos, sacudiram o planeta tão leve, como se fosse uma pluma, que só os aparatos do LIGO perceberam e se foram. Deixaram desses momentos em que tudo muda. Confirmaram Einstein e abriram uma nova janela para o universo. The frequencies of the waves are transcribed or converted to sound waves, so you can actually hear the same frequencies, the same. You turn it into sound, right? It's more than an analogy. So it's true we think of sound as being a compression in air, and there's no air in space, so you think there's no sound in space. But technically, if you were floating very nearby the black holes, it's conceivable that your eardrum would resonate in response. There's a vibration. Literally, right, it's a vibration, but it could pluck your eardrum. Now, I'm not a biologist, I don't really know the anatomy, but it's just to make the point that literally you could hear them, the gravitational waves. Another way to think about it is to think of an electric guitar. Let's say you pluck an electric guitar string. It doesn't technically make a sound. What happens is the electrodynamics of the guitar records the shape of the string and plugs it into an amplifier and plays it back. It's like LIGO is a giant kind of musical instrument in this sense. It's recording the ringing of space-time itself, and it measures the shape of the ringing drum, and it plugs it into an amplifier and plays it back as sound. Há 5 anos, na série de palestras TED, a astrofísica americana Jan Levin surpreendeu o público com o som da união de dois buracos negros. And it's gone.
era uma simulação baseada nos cálculos de Einstein sobre o comportamento das ondas gravitacionais. Nessa palestra, ela previu que o observatório LIGO encontraria esse som. E foi exatamente o que aconteceu. A participação de Jana no projeto, descrita no livro Blues do Buraco Negro, sai ainda no primeiro semestre. Mas ela antecipou para nós suas pesquisas sobre o som do universo e o que podemos aprender através dele. I want you to describe for us this video Yeah. that actually ends with exactly the same sound that they detected. How was that possible? What the videos show you is the orbits of two black holes. We paint the orbit in red of one, and we paint the orbit of the other in yellow. And you can see that, let's say the two black holes are about the same size. They will create a very specific sort of orbit, a circular orbit that sort of drifts closer and closer together, and that creates a specific kind of sound. But if the black holes are spinning, and if they're coming in on a weirder, wilder orbit, which is really possible for black holes, they have really interesting orbits, that is just like banging the drum in a fancier way, and the sound is more complex as a result. So you can see predictions that reflect that the sound of the ringing drum tells us details about how the black holes were moving, their sizes, if they're spinning. Theoretically, we knew that if black holes were colliding a billion or several billion years later, they're in the final fraction of their life together, and that's when the gravitational waves are loud enough for us to detect. So we knew that this process should happen, and it was based in Einstein's theory that we were able to mathematically predict exactly the shape, if you like, of the mallets banging the drum. So the motion of the two black holes and exactly how they would bang the drum. So if we can predict the motion of the black holes, then we can predict the sound. And what's, I think, really stunning about this detection is it's so close to the prediction. I mean, it was almost comical. When I was first shown the data, I couldn't believe it. I was like, you can see the merger. You can see a final black hole forming in the shape of the waveform of the sound. So it is quite amazing that we can do all of that just with the math. The final sound that is being called the chirp, that you also predicted. Can you describe it? How is it? Can you reproduce it with your Yeah, mouth, I mean, it's with sort your of, voice? well, I'm not so good at reproducing like- the chirp. I mean, you can hear it in the video, but it just sort of, it kind of broop, it skips upward. And the reason why that happens is because they're getting faster and faster, the black holes, as they're getting closer and closer to colliding. They're going a fair fraction of the speed of light when they start, maybe half the speed of light when they start, but they're maybe 70% the speed of light by the time the black holes collide. So they're getting faster, and that's making the sound literally increase in frequency. And it happens for the black holes that we expect from stellar death states, that the sounds of the collisions is right in the human auditory range. It's just a amazing. coincidence. Yeah. Ray Weiss, who was one of the original architects of LIGO, says, you know, the instrument is sensitive to the range of the piano. So you can slide your finger on a piano And keyboard. you kind of make the chirp. How is the chirp again? It kind of goes broop, upward. And then it gets louder as it collides, and then it kind of quiets down. It creates a big black hole from the collision, and then the black hole sort of wobbles down and settles down and goes quiet. And then there are no more gravitational waves. And that's it. So the black hole's out there right now, sitting quietly. Albert Einstein bem poderia comentar agora. Eu não disse? De fato, ele disse. 100 anos atrás, quando apresentou sua teoria geral da relatividade, o físico alemão postulou que eventos violentos no espaço, envolvendo grandes massas, do Big Bang que criou o universo, ao choque entre buracos negros, provocariam ondulações no espaço e no tempo. Ou espaço-tempo, como ele preferia chamar, e a física até hoje usa. Difícil era captar esse impacto com instrumentos, porque a tecnologia não tinha avançado o suficiente para isso, até agora. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Mais uma vez, comprovou-se na prática o que o gênio de Einstein concebeu em teoria.
Repetiu-se com o projeto LIGO o que ocorreu em 1919, quando astrônomos aproveitaram um eclipse do Sol para medir o que Einstein garantiu que ocorreria. A luz se entorta ao passar por corpos de grande massa, como o Sol, pois sofre efeito da gravidade. Entortou mesmo. Como entortou a cabeça de muitos a noção de que o tempo não passa igual em diferentes pontos do universo. É relativo. Essentially, Einstein's entire framework demands that time is not the same for everyone, because it's all built around the idea that light always travels at the same speed, which is an experimental fact. And so Einstein started from that experimental fact, and by putting that together with lots of ideas, he was able to show, well, the only way you can explain that is if you also have time just running differently for different people. And it's weird, but it's true. Einstein não tinha ilusões de que seus conceitos iriam enfrentar resistência, até porque rebatiam, ou pelo menos ampliavam, os princípios estabelecidos mais de 2 séculos antes por outro gênio da ciência, Isaac Newton, para explicar movimentos no cosmos. A força da gravidade, por exemplo, extraordinária descoberta de Newton, era mais complexa do que o físico inglês tinha indicado, apontou Einstein. I think Einstein's theory really goes beyond what Newton had in terms of its accuracy. You know, it makes corrections to what Newton's already very successful theory predicts. But in a sense, it does supplant Newton's theory as well, because it changes the way we think about what gravity fundamentally is, rather than being a force that's pulling things towards, say, the Earth or the Sun. It becomes a warping of space and time itself. So it's a very different way of thinking about it, but quite similar results, actually. Esta revolução teórica, proposta por Einstein, se baseou em puro raciocínio ou imaginação visual, que depois precisaram de matemática para explicar e provar. Daí surgiram as várias equações que até os físicos acham complicadas de resolver. Mas eles também as consideram de uma beleza exemplar, ao jeito que cientistas percebem impacto estético em equações matemáticas. Não só energia igual massa versus velocidade da luz ao quadrado, que pertence à teoria mais antiga e limitada de Einstein, a de relatividade especial, de 1905. É dele também a fórmula bem mais complexa, que joga com espaço e tempo do lado esquerdo, massa e energia à direita. E no meio, o sinal de igual, indicando a ligação e a influência entre as duas partes. As primeiras apresentações da teoria na Academia de Ciências de Berlim, em 1915, foram recebidas com perplexidade, até se perceber seu impacto revolucionário. O mundo dos mortais alheios aos símbolos matemáticos e aos movimentos no cosmos aceitou a reverência dos profissionais ao gênio de Einstein. E assim, o físico alemão de cabeleira revolta virou celebridade internacional. Foi festejado e convidado para palestras em vários países, até no Brasil. Einstein morreu nos Estados Unidos em 1955. 50 anos antes de as ondas gravitacionais que ele previu serem captadas por aparelhos na Terra. I mean, one of the remarkable things about Einstein's theories is that they have been confirmed again and again in many different ways, and gravitational waves is just the latest of these. So the first confirmation came from the way that Mercury orbits the Sun, for example, and then there was another confirmation from the way that light gets bent by heavy objects. And since then we've looked into space, we've seen things happening that agree beautifully with his equations, and we've also sent space probes out there to measure in incredible detail what's going on, and it just every single time seems to agree with Einstein's predictions. Soon after Einstein came up with the theory, the general theory of relativity, a big new theory in science came.
quantum mechanics. And it doesn't really fit with general relativity. How did Einstein react to that? Einstein had a really troubled relationship with quantum mechanics. He was actually one of the people that developed it, that put forward some of the first ideas in quantum mechanics. So he was there at the start of that theory as well, but very quickly realized that it just didn't fit very well with his theory of general relativity, and spent the later parts of his life trying to work out, how do you make these two theories fit together in some way? And unfortunately, he didn't get there, and nobody else has either so far. Which seems to be one of the major challenges of science nowadays. It's the so-called theory of everything, right? The unified theory, trying to put these two forces together. But we don't seem to be too close to that. Yeah, It is unfortunate that we're still trying to do this. I think a lot of people were hopeful that we would get to this unified theory much faster. And what's it telling us? I don't know. Maybe we're on the right lines and somebody tomorrow will come up and say, hey, I've cracked it, this is how it fits together. Or maybe we have another 50 years of development left. I just think without a crystal ball, we don't know at the moment. How about other challenges in the area of astrophysics now after these big discoveries? What do you think is ahead as major challenges? I think if you name the single biggest challenge at the moment in astrophysics, it's that most of the universe seems to be made out of stuff that we can't see and that we've never detected here on Earth directly. It seems like something like 95% of everything that's out there has to be made out of stuff that's invisible. And clearly that's kind of uncomfortable. We really want to understand, well, what is this stuff? What's that actually telling us? You're talking about dark matter, dark energy? Yeah, this is dark matter and dark energy, you know. Dark matter is this stuff that seems to pull galaxies and so on in the universe together. It provides a kind of extra gravitational tug to keep everything together and stop it from just flying off. And dark energy almost does the opposite on really large scales. The universe seems to be being pushed apart by something. And that's what we call dark energy. And right at the moment, we don't actually have a great idea of what that could be. Einstein visitou o Rio de Janeiro em 1925. Deu palestras e foi a instituições científicas em um país que ainda engatinhava no campo da física teórica. Como já era famoso mundialmente, a imprensa se esforçou para dar destaque à visita. Por casualidade, o Brasil esteve no mapa da súbita fama de Einstein com o anúncio em 1919 de que uma expedição britânica a Sobral, no Ceará, havia comprovado durante um eclipse a previsão de Einstein sobre a deflexão da luz. Desta vez, na detecção das ondas gravitacionais, o Brasil teve sua participação com a presença de 6 físicos na equipe mundial do Projeto LIGO. O pesquisador Odílio Aguiar foi um deles. Neste laboratório, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, São Paulo, ficará centralizado o detector brasileiro de ondas gravitacionais, que já existe e que está sendo aperfeiçoado. O LIGO que fez a detecção em setembro do ano passado, ele já tinha sido definido antes de 2010. E, com exceção de um colega, César Costa, que entrou na colaboração LIGO em 2008, nós entramos em 2011. Então, todos os trabalhos que nós fizemos em isolamento vibracional e resfriamento dos espelhos LIGO vai ser aplicado no próximo LIGO. A ideia, então, é aperfeiçoar o LIGO, torná-lo mais sensível. Ele vai chegar a uma sensibilidade 10 vezes maior em amplitude do que a que ele estava utilizando em 2010. E já agora ele está com uma sensibilidade da ordem de 4 a 5 vezes melhor. E esses dados em particular foi um evento muito forte. Se eles tivessem detectado com um sistema antigo, eles teriam dificuldade de convencer a comunidade científica de que tinha ocorrido um evento. Em setembro, quando vocês ficaram sabendo que a detecção havia acontecido, o que vocês sentiram, vocês físicos?
Olha, nós ficamos extremamente contentes e eufóricos e a gente queria contar para todo mundo, né, que isso tinha ocorrido. No dia 16 de setembro, toda a colaboração já sabia. Antes disso, nesses 2 primeiros dias, só as equipes que estavam de plantão nos observatórios e algumas outras pessoas mais diretamente ligadas à análise de dados é que sabiam. Inclusive, isso é interessante, né? Eles não tinham nem certeza nesses 2 dias, de imediato, né? Se tinham que contar para os outros colegas, porque eles não tinham certeza que eles tinham visto mesmo esses dados. E qual o significado, qual a consequência dessa experiência para o futuro do homem, da humanidade, da sociedade? A gente vai conseguir obter informações do universo que a gente não tinha possibilidade de obter através da onda eletromagnética. Por exemplo, esses 2 buracos negros, a gente não vê esses 2 buracos negros quando eles estavam orbitando. A gente não poderia ver com onda eletromagnética. A gente vai ter uma foto, uma imagem de todo o quadro muito mais rica em detalhes para conseguir entender e checar se a nossa física é suficiente de explicar tudo isso, ou se a gente tem que formular novas leis físicas. O LIGO é visto como uma nova forma de entender e conhecer o universo. Mas cada vez que a gente entende alguma coisa do universo, a gente percebe que a gente desconhece muito mais coisas adiante. Quanto mais a gente tenta estudar o universo, mais a gente fica com perguntas para fazer. Isso então não é bom? Isso é muito bom, isso é muito bom. Nós temos questões fundamentais para responder e talvez essas observações, eu diria certamente essas observações vão ajudar a respondê-las. Nós, por exemplo, não sabemos nem o tamanho do universo. Não sabemos o tamanho do universo. Não sabemos o formato do universo. Não sabemos o formato e não temos certeza 100% absoluta de que ele nasceu com o Big Bang. Essa questão é interessante. Essa questão a gente sabe que vai poder responder com as ondas gravitacionais. Se o universo nasceu no Big Bang ou não. Nós vamos ser capazes de perceber uma onda do Big Bang que está lá há 13 bilhões de anos, que nós vimos agora de 1,3 bilhão. Isso, 1,3 bilhão. Mas as ondas gravitacionais, as ondas gravitacionais do Big Bang, do momento do Big Bang, vão ser detectadas um dia. Inclusive o próprio LIGO pode talvez detectar essas ondas, se ele atingir uma sensibilidade suficiente. E que respostas essa detecção daria para nós? Ela daria uma informação fundamental do momento do nascimento do universo, do momento do nascimento. E com isso a gente saberia como é que ele nasceu, se ele nasceu num ponto só ou se ele nasceu numa região maior do que um ponto só. Se ele nasceu numa região maior do que um ponto só, ele não foi um Big Bang. Foi uma fase de expansão de alguma coisa que existia antes. Então podem acrescentar novas dúvidas. Novas dúvidas. A próxima pergunta, depois, se fosse esse o caso, de descobrir que ele nasceu numa região, seria exatamente o que aconteceu antes disso. Se existe um ou vários universos? Exatamente. Essa seria Porque nem outra isso questão. sabemos. Nem isso sabemos.